Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 337º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Zacarias, capítulo 5, livro de Salmo, capítulo 128 e o livro de Atos, capítulo 11, dos versículos 1 a 18. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Zacarias, capítulo 5. A sexta visão, o rolo que voava. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um livro em forma de rolo que voava. O anjo me perguntou: "O que você está vendo?" Eu respondi: "Vejo um rolo voando que tem 9 metros de comprimento e 4,5 metros de largura." Então ele me disse: "Esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque quem roubar será expulso segundo a maldição, e quem jurar falsamente será expulso também segundo a mesma maldição. Enviarei essa maldição, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Ela ficará nessas casas e consumirá a sua madeira e as suas pedras." A sétima visão, a mulher e o cesto. O anjo que falava comigo saiu e me disse: "Levante os olhos e veja o que é isto que está saindo." Eu perguntei: "O que é isto?" Ele me respondeu: "É um cesto que serve para medir." E acrescentou: "Isto é a iniquidade em toda a terra." Então foi levantada a tampa de chumbo que cobria o cesto, e eis que uma mulher estava sentada dentro do cesto. O anjo explicou: "Isto é a maldade." E a empurrou para o fundo do cesto, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o cesto entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: "Para onde elas estão levando o cesto?" Ele respondeu: "Para a terra de Sinar, onde edificarão um templo para aquela mulher. Quando o templo estiver concluído, ela será posta ali em seu próprio lugar." Amém. Compreendendo o livro do profeta Zacarias, capítulo 5, a visão do rolo que voava e a visão do cesto se referiam principalmente à terra de Israel. Em ambos, Deus realiza uma obra de purificação e trata com os pecados da nação. Exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Esse rolo representa a lei de Deus que traz uma maldição sobre todos os que desobedeceram a ela. E isso inclui cada um de nós, conforme Deuteronômio 27, versículo 26, Gálatas 3, versículos 10 a 12. Pois ninguém pode obedecer plenamente à lei do Senhor,
Por isso, ela nunca foi dada com intenção de resgatar alguém, conforme Gálatas 2, versículo 16, versículo 21 e capítulo 3, versículo 21, mas para mostrar que as pessoas precisam ser salvas, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Referência a Romanos 3, versículo 20. Compreendendo o versículo 4, se estivéssemos suspensos sobre um abismo por uma corrente de 10 elos, quantos deles teriam de se quebrar para que caíssemos? E se enquanto estarmos dirigindo pela estrada, formos parados por um policial por excedermos o limite de velocidade, fará alguma diferença para ele o fato de pagarmos os impostos em dia ou jamais termos roubado alguma coisa dos vizinhos? A obediência a uma regra não perdoa a desobediência a outra lei. Quebrar uma lei nos faz transgredir todas elas. Exposição bíblica dos versículos 5 a 11. Não só os pecados individuais e os pecadores são julgados, mas a maldade em si será removida da terra. Nesta visão, a maldade é personificada por uma mulher. A vasilha era uma medida comum em Israel, mas nenhum recipiente seria grande o suficiente para conter uma pessoa, assim como o pergaminho. Este era um cesto especial. A mulher tentou sair da vasilha e nisso uma tampa pesada foi posta em cima dela para mantê-la dentro. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Zacarias, capítulo 5, trago o versículo 11. Para compreender essa visão, devemos perguntar: o que os judeus trouxeram de Babilônia para a sua terra ao retornar do cativeiro? Vamos lá. Não foi a idolatria, pois os anos de exílio curaram esse pecado. A resposta é o mercantilismo. Os judeus eram ligados ao cultivo da terra quando foram levados para a Babilônia. Mas muitos dos que nasceram no exílio se tornaram trabalhadores comuns e comerciantes de sucesso. Assim, o espírito do mercantilismo competitivo é representado pela mulher na vasilha, pois tanto a vasilha como o talento eram medidas comerciais. Tanto os cristãos como não cristãos, judeus ou gentios, podem ser comerciantes, operários ou exercer qualquer atividade profissional honesta e ser fiéis ao seu trabalho. Mas, se o espírito comercial mundano contamina o Filho de Deus, o resultado serão valores distorcidos, prioridades confusas e um desejo por riqueza e posição que entristecem o Senhor. Referência a 1 Timóteo capítulo 6. O melhor antídoto é aquele recomendado em Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 128. Temor de Deus e felicidade no lar. Cântico de peregrinação. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 128, trago o versículo 1. No Oriente Próximo da época bíblica, os casamentos eram arranjados, primeiramente pelos pais. No entanto, as histórias de Jacó, conforme Gênesis capítulos 28 a 30 e de Ruth, indicam que o amor não estava totalmente ausente nesses matrimônios. Aqui temos um casal judeu que verdadeiramente temia ao Senhor e queria formar um lar que ele pudesse abençoar.
Temer o Senhor significa reverenciá-lo e procurar agradar-lhe pela obediência à sua palavra. São necessários 3 elementos para formar um casamento feliz: um homem e uma mulher que ame o Senhor e um ao outro, e o próprio Deus, que realizou o primeiro casamento lá no Jardim do Éden. Compreendendo o versículo 2, como é fácil pensarmos que foram nossos planos, habilidades e esforços que fizeram tudo, mas não é esse o caso. Como vimos no salmo anterior, sem a bênção do Senhor, nosso trabalho é em vão. Todo judeu deveria dar o dízimo ao Senhor, mas Deus queria que os trabalhadores dividissem os frutos de seu trabalho. Se a nação se voltasse para outros deuses, a casa e o campo seriam os primeiros lugares para os quais o Senhor enviaria o juízo, conforme Levítico 26, versículos 14 e 15, e Deuteronômio, capítulo 28, versículos 30 a 34. Exposição bíblica dos versículos 3 a 4. Tanto a videira como a oliveira eram importantes para a economia de Israel. A primeira fornecia o vinho e a oliveira frutos e azeite, conforme capítulo 104, versículos 14 a 15. Os brotos de oliveira ao redor do pé da árvore mãe, fresca e vigorosa, simbolizam os filhos ao redor da mesma família. É preciso ter paciência para cuidar deles enquanto crescem, mas os esforços para criá-los são gratificantes. Como aquelas famílias antigas ficariam surpresas se visitassem um lar moderno e vissem pais e filhos separados o dia todo, tão distantes que raramente conseguem se reunir para uma refeição tranquila. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 128, trago o versículo 6. Passamos do noivo e da noiva aos avós em apenas 6 versículos. Como o tempo voa, 3 gerações são representadas no Salmo e todas elas estão caminhando com o Senhor. Normalmente tendemos a nos lembrar de que Deus julga as gerações seguintes se elas imitarem os pecados de seus antepassados, mas devemos ter em mente que o Senhor também passa adiante as bênçãos quando os antepassados foram fiéis. Referência a Êxodo 34, versículo 67, Números 14, versículos 18 e 19 e Deuteronômio 5, versículos 9 a 10. Muitas vezes é a terceira geração que abandona a fé, conforme Juízes capítulo 2. Por isso, devemos orar muito por nossos filhos e netos, para que o Senhor mantenha sua boa mão de bênção sobre a vida deles, para sua glória. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 11, dos versículos 1 a 18. A defesa de Pedro. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: "Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles." Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: "Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: 'Levante-se, Pedro, mate e coma.' Ao que eu respondi: 'De modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo.' Pela segunda vez a voz do céu falou: 'Não considere impuro aquilo que Deus purificou.' Isso se repetiu 3 vezes, e de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: 'Envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro.
o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 11, dos versículos 1 a 18. Assim que retornou a Jerusalém, Pedro foi recebido por membros do forte partido legalista da Igreja da Judeia, os cristãos judeus, que o repreenderam por comungar com gentios e comer com eles. Tenha em mente que esses cristãos judeus ainda não entendiam a relação entre lei e graça, judeus e gentios, e Israel e a igreja. A exposição bíblica dos versículos 4 a 17. Pedro não tinha nada a temer, afinal, ele apenas seguiu as ordens do Senhor e o Espírito confirmou claramente a salvação dos gentios. O apóstolo contou toda a experiência, do começo ao fim, e, quando terminou, os judeus legalistas retiraram suas acusações e glorificaram Deus pela salvação dos gentios. Aleluia! Referência, versículo 18. Exposição bíblica dos versículos 15 a 18. O testemunho do Espírito era fundamental, pois era o testemunho do próprio Deus de que ele havia, de fato, salvado os gentios. Curiosamente, Pedro teve de percorrer todo o caminho de volta para o Pentecostes a fim de encontrar um exemplo do que havia acontecido na casa de Cornélio. Isso sugere que um batismo drástico do Espírito, conforme versículo 16, acompanhado pelo falar em línguas, não era uma ocorrência diária na igreja primitiva. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 11, dos versículos 1 a 18. Trago o versículo 18. Os cristãos devem receber uns aos outros e não discutir sobre diferenças culturais ou questões menores de convicção pessoal. Conforme Romanos, capítulos 14 e 15. Alguns dos cristãos judeus da igreja primitiva queriam que os gentios se tornassem como eles, e alguns dos gentios convertidos defendiam justamente o contrário, que os judeus cristãos deixassem de ser judeus e se tornassem gentios. Essa atitude pode gerar divisões sérias na igreja ainda hoje. Por isso é importante que sigamos o exemplo em Atos 11, versículo 18. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.